Boa tarde, boa tarde. Estamos dando início à nossa live do canal Debatedor. É isso aí, estamos de volta com mais notícias, mais polêmicas, mais informações. E é lógico que você pode participar através do comentário. É isso aí, você pode comentar que a gente vai passar seu comentário aqui ao vivo. Pois é. O tema de hoje não é um tema assim dos melhores. Pois é um tema polêmico e muita gente coloca isso em debate. E esse tema especial vai mostrar para vocês o que está acontecendo realmente no nosso país, nas estatais brasileiras. É isso aí. Pois é, mas daqui a pouquinho eu volto logo após a nossa vinheta. Até daqui a pouco. Estamos de volta e agora sim a gente vai começar a nossa live aqui nesse tema polêmico. Eu já dei a dica de qual vai ser e é isso mesmo, o tema é este aqui, ó, o rombo das estatais brasileiras. O rombo. Para quem não entende, rombo significa falta de dinheiro, gastou mais do que devia. É isso mesmo. Significa que as estatais estão devendo. Qualquer lucro que as estatais tiverem agora vai ser para pagar prejuízo, não vai ser para reverter para o povo brasileiro em matéria nenhuma, nem tecnologia, nem avanço, nem nada. Fique claro aí, as estatais brasileiras estão com rombo. É isso aí. Mas nem sempre foi assim, tá? Nem sempre foi assim. As estatais tiveram, sim, lucro, e muito lucro. E nós vamos mostrar isso aqui através de um gráfico e através de informações importantes. E não adianta, né? Isso aí é mentira, isso é fake news. As informações aqui, elas têm fonte. Então, não adianta você falar isso. Né? E é bem claro, quando a gente mostra essas informações pelos gráficos e pelo texto, né, pelo conteúdo, você percebe, né? E é fácil você também perceber o que anda acontecendo no país. O dinheiro desapareceu, está tudo ficando muito caro, as pessoas não têm mais dinheiro para comprar as coisas, o poder aquisitivo caiu. O poder aquisitivo caiu. E quando a gente também tem rombos nas estatais, significa que o Brasil também está em prejuízo, porque as estatais são bancadas por nós, brasileiros. É isso aí. Estatal não pode ter rombo. No mínimo, 0-0. Né? Nem rombo, nem prejuízo. Mas não é o que acontece. Estatais, inclusive monopólios de mercado, estão com rombo, como os Correios. Né? Na live passada eu falei sobre isso. Mas aí nós temos a Petrobras, Eletrobras, né? E outras estatais aí que estão em prejuízo. E, lógico, quem vai pagar a conta somos nós. É você. E não adianta chorar, né? E como que se paga essas contas? Através de impostos, né? Porque o governo ele não tenta saída. Né? Como dizia Margaret Thatcher, governo nenhum tem dinheiro. Não, governo não tem dinheiro. Quem tem dinheiro é o cidadão. O cidadão. E o governo que ele tem são os impostos dos cidadãos que ele arrecada para pagar as despesas aí, para melhorar a saúde, melhorar a educação, melhorar a segurança. Agora, se ele está arrecadando dinheiro, em vez de ele estar fazendo isso, ele ainda está abrindo rombos nas estatais, significa que esse dinheiro da saúde, educação e segurança vai ser para cobrir rombo de estatais. E aí fica aquela pergunta, será que vale a pena
o Brasil ter estatais se nem o país está aguentando, está conseguindo manter essas empresas? E é essa a pergunta que está sendo feita aí entre a multidão. Muita gente é a favor das privatizações. Lembrando que o nosso sistema de telecomunicação foi privatizado. Agora, vamos imaginar, antes da privatização, como era o nosso sistema de telecomunicações aqui no Brasil. Vocês lembram? O telefone era uma fortuna. Pouca gente poderia ter um aparelho de telefone na sua casa, uma linha telefônica, né? Era muito caro, como se fosse comprar um carro. Então, com a privatização, modernizou todo o sistema de telecomunicação. Hoje todo mundo tem telefone, né? E hoje tem celular. Hoje tem aqui internet em alta velocidade. Isso tudo foi, aos poucos, acontecendo por causa das privatizações. Nós não podemos tirar esse mérito da privatização do sistema de telecomunicações do país. Não. Outra coisa estranha que a gente tem que discutir aqui, por que países aqui na América Latina pagam a gasolina pura, o litro bem mais barato do que aqui no Brasil? Por que será? Não é? Porque a nossa gasolina não é pura. Ela tinha 27% de álcool até pouco tempo, só que agora o governo mandou colocar mais 3%, perfazendo 30%, o que é ruim para carros antigos, que só andam a gasolina, por exemplo. Está danificando esses carros, nesse momento, a gasolina brasileira. Então, a nossa gasolina batizada e ruim é a mais cara do mundo, posso dizer assim. E olha que nós somos donos da Petrobras. Não, não é bem assim. Nós temos, no máximo, 28% da Petrobras. Então, está na hora de esclarecer as coisas aqui. A Petrobras é uma empresa muito mais particular do que pública. É uma parceria pública-privada que o Brasil tem 30%. Essa que é a verdade. Quem ganha dinheiro na Petrobras são os acionistas. Só que eles exploram dos brasileiros, mas não exploram dos uruguaios, não exploram dos argentinos, não exploram de outros países como o Paraguai. E por que eu digo isso? Porque muita gente aqui no Brasil atravessa a fronteira ali do Paraguai, por exemplo, para abastecer seus carros. Ou atravessa a fronteira da Bolívia para abastecer seus carros. É uma vergonha, né? Mas é isso que acontece. É isso que está acontecendo no nosso país. Então, eu pergunto a você, você acha que vale a pena ter estatal e pagar um serviço dessa estatal mais caro do que o vizinho que compra esse serviço? É uma pergunta que não quer calar. Outra coisa, monopólio de mercado. A Petrobras, por exemplo, é um monopólio de mercado. Então, se ela botar o preço da gasolina X, ou você abastece nesse preço, ou então você fica sem o combustível. Se a Petrobras fizer greve, para o abastecimento do país. Então, monopólio de mercado não é bom para o mercado. Mercado nenhum. Tem que existir concorrentes. Se não existir concorrentes, não tem conversa. E eu queria mostrar para vocês um gráfico, só para vocês entenderem a situação do país em matéria de estatais. Eu vou mostrar aqui este gráfico, tá? Este gráfico aí. Beleza? E eu quero falar desse gráfico aqui para a gente entender. Aqui estou falando em todas as estatais, tá? Então, o rombo recorde das estatais está aqui. No governo Bolsonaro, quando Bolsonaro assumiu o país em 2019, as estatais tinham um lucro de 11,8 bilhões de reais. 11,8 bilhões de reais de lucro. O Bolsonaro conseguiu colocar as estatais em 2019. Ele pegou as estatais sendo saneadas no governo Temer, que a Dilma destruiu as estatais também, e deu um up nas estatais. Isso foi antes da pandemia. Mesmo na pandemia, em 2020, as estatais ainda estavam com o lucro de 3,6 bilhões de reais.
Está aqui, ó, 3,6 bilhões de reais. Ok? Mas, em 2021, 2,9 bilhões de reais. Bom, aqui acabou a pandemia. Em 2022, Bolsonaro recuperou as estatais e colocou um lucro de 6,1 bilhões de reais nas estatais. Pois é, aí veio o governo do amor. O governo do amor, em 2023, já entrou com um déficit de menos de 2,3 bilhões. Mas por que aconteceu isso? Uma lei criada no governo Temer, que proibia colocar políticos, amiguinhos, em cargos estratégicos e estatais, né, foi aprovado no governo Temer, justamente para coibir a corrupção, acabar com a corrupção, deu certo. Bolsonaro assumiu essa posição, respeitou essa lei e nenhuma estatal passou a ter cargo de amiguinhos. Então está aqui o resultado. Quando o Lula assumiu o poder, a primeira coisa que ele fez, comprando políticos do Centrão, que fique claro, porque o Lula não tem a maioria na Câmara e nem no Senado, derrubou essa lei e voltou a ter a oportunidade de colocar os amiguinhos em cargos estratégicos nas estatais. E aí começou a quebradeira das estatais, novamente. Então, em 2023, as estatais estavam com um déficit de 2,3 bilhões. Depois, em 2024, isso passou para 8 bilhões de déficit. E em 2025, 8,3 bilhões de déficit nas estatais. Agora, o interessante é o seguinte, se no governo Bolsonaro, em 2022, as estatais foram entregues para o governo Lula com um superávit de 6,1 bilhões, e no primeiro ano do governo Lula elas foram para um déficit de 2,3 bilhões, significa que o Lula comeu esse superávit das estatais, de 6,1 bilhão, e colocou mais 2,3 bilhões. Então, você soma os dois aí, ó, dá 8,4 bilhões de buraco. Então, o Lula, em 2024, tirou esse 0,4 bilhões aí, deixou 8. E em 2025, voltou de novo os 4 bilhões. Ou seja, será que ele realmente, o governo Lula, está preocupado em sanear as estatais? Claro que não. Mas o grande problema, como eu disse, foi derrubar essa lei porque favoreceu os amiguinhos. E aí, por que eu digo isso? Por que eu digo isso? Porque, sim, hoje, ministro do Estado do governo Lula, eles têm vantagem nas estatais. Eles têm vantagem nas estatais. Ganham salário das estatais, né? É isso que está acontecendo. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar essas vantagens para vocês, ok? Mas eu queria mostrar aqui também, além desse gráfico importante, isto aqui, ó. Olha só. Vamos ver aqui. Essa informação aqui, ó, importante também. Olha só. Então, está aqui essa notícia aqui, importante aqui para a gente ver. Olha aí. Estatais federais acumulam déficit primário de 20,5 bilhões desde 2023. Então, quando alguém que apoia esse governo fala que o Brasil está melhorando, não é nas estatais. Não é nessa parte aí que o Brasil está melhorando. Outra coisa, dizem que o Brasil está melhorando, não é também na dívida pública, porque ela aumentou exponencialmente. Dizem que o Brasil está melhorando, não é por causa da arrecadação, porque o país está arrecadando horrores. De acordo com o impostômetro, foram mais de 3 trilhões esse ano arrecadados. Então, qual é a explicação disso aqui? Estatais federais somam 20,5 bilhões em déficit primário, desde 2023.
Isso é um recorde histórico. Nem preciso dizer, o Lula bate recordes o tempo todo, né? E os Correios, eles são os responsáveis por impulsionar esse rombo, né? Com 8,6 bilhões em déficits recentes, que já subiu, tá? Demandando uma reconstrução. De acordo com o presidente dos Correios, o buraco é maior, é 23 bilhões, aliás, 22 bilhões, né? Esse é o buraco aí, né? De acordo com o presidente dos Correios. Então, qual foi o déficit acumulado? As empresas estatais federais registram um déficit primário total de 20,5 bilhões desde o início do terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva em 2023. Esse é um valor para o período da série histórica, segundo dados do Banco Central, compilados pela CNN Money. Quer dizer, não é eu que estou falando, é o Banco Central, né? E qual foi a evolução? Evolução anual. Em 2023, 2,2 bilhões. Em 2024, 8,7 bilhões. Quase quadriplicou o déficit. Em janeiro a novembro de 2025, somando tudo até agora, novembro, que nós já estamos terminando o ano, já aumentou isso, né? 10,3 bilhões. Os cálculos excluem a Petrobras, devido à governança similar à de empresas privadas dos bancos públicos. Então, a Petrobras não está nesse déficit, não, tá? A Petrobras é uma parceria empresa público-privada. Como eu disse, o Brasil detém 30% das ações da Petrobras, 30% da empresa. O resto é particular. Então, ela não entra nesse déficit estatal aí. Beleza? Se entrasse, ia ser bem maior. Certo? Principais responsáveis, então, do déficit são os Correios, que lideram o rombo com um déficit de 2,6 bilhões em 2024. Em vez do governo Lula consertar isso, deixou para lá. E em janeiro já estava 6 bilhões em 2025. A empresa enfrenta a crise levando a um plano de reestruturação. Já até falamos isso na live passada do plano de reestruturação dos Correios, lembra? Quer dizer, nós já falamos sobre esse assunto aí, do plano de reestruturação dos Correios, né? Então, o que acontece? Espera aí. O que acontece? O porquê desses buracos, desses rombos, né? Nós vamos falar aqui, espera um pouquinho que nós já vamos falar. Cadê? Bom, vamos continuar aqui, pessoal. Está pegando a informação aqui. A posição do governo. O governo afirma que o déficit primário não reflete, olha o que o governo está falando, não reflete adequadamente a saúde financeira das estatais. Não. Elas estão quebradas, mas isso não existe. Isso aí é coisa da sua cabeça. Isso não existe, de acordo com o governo. Né? Então, ele continuou, adequadamente, pois ignora investimentos, vias de reservas ou endividamento planejado. O Ministério da Gestão e Inovação explica que o indicador segue a ótica das finanças públicas e pode indicar ciclos de investimentos intensos sem sinalizar falhas na gestão. Quer dizer, de acordo com o governo, as estatais estão devendo porque o governo investiu demais nas estatais. Então, elas têm que pagar por esse investimento. Daí, elas têm esse buraco aí. 4 anos de investimento. Engraçado que no governo Bolsonaro não teve investimento, não deve ter tido investimento e deu superávit. Né? E eu não vi em nenhum momento as estatais pararem de funcionar. Funcionaram bem, todo mundo abasteceu seus carros, todo mundo mandou suas encomendas, direitinho, sem problema nenhum. Mas, de acordo com o governo Lula, esse déficit aqui não existe. Não existe. O que existe o governo investiu demais em tecnologia, investiu em mobiliário,
investiu em carro, investiu. Então, esse dinheiro investido entrou como déficit. Mas vai ser uma vantagem, porque vai melhorar a qualidade do serviço. É isso que eles querem dizer aqui. O que é uma grande mentira, né? Bem se vê na live passada, eu falei, os Correios vão demitir, através de uma demissão voluntária, né? 15 mil funcionários, porque não tem mais como pagar o salário dessas pessoas. Não tem mais como pagar o salário dessas pessoas. Então, eu não entendi muito bem o que o governo queriam dizer que não, né? E eu vou colocar aqui um grande motivo, inclusive, que fez com que o governo Lula quebrasse as estatais. Aqui o motivo real. Eu vou mostrar para vocês agora o motivo real disso. Porque não tem desculpa. Tem desculpa. Só trouxa que acredita nisso. E está aqui, ó. O governo Lula criou 273 cargos políticos e estatais desde 2023. 273 cargos políticos desde 2023. Posições são ocupadas por petistas, aliados da base governista, custam 206 milhões ao ano. O governo diz que é uso restrito, pontual e residual. Aí, olha só essa notícia aqui. Ó. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva criou 273 novos cargos para indicações políticas em empresas estatais federais desde janeiro de 2023. Diz reportagem do Estadão, publicada nesta quarta-feira, dia 25 de junho de 2025. De acordo com o levantamento do jornal, a expansão abrange 16 empresas e representa um custo anual de 206 milhões de reais, incluindo salários e benefícios. Salários e benefícios. Então, o ministro do Estado, os amigos do PT, os aliados, todos conseguiram cargos das estatais. E isso só aconteceu porque derrubaram a lei que Michel Temer criou, proibindo que isso acontecesse. Não é? Então, está explicado por que as estatais quebraram? Então, aqui, ó. Em alguns casos, funcionários do Ministério da Gestão elaboraram nota técnica e permitiam as nomeações, mas alertavam para os riscos da governança. Ou seja, a equipe do Ministério de Gestão falou, olha, pode nomear esse cara aqui, mas ele não tem experiência nenhuma. Ele não vai acrescentar em nada, não vai ajudar em nada a estatal. Eles alertaram, mas amiguinho é amiguinho, não tem conversa, né? Com descumprimento de decisões judiciais e práticas salariais desalinhadas com o mercado, é aquilo que eu falei, né? As manifestações técnicas têm caráter consultivo. As estatais não são obrigadas a acatá-las. Está vendo? Além dos cargos comissionados, houve aumento de 105 funções de confiança. Agora eu pergunto para você, a lei do Michel Temer era boa? Era excelente. Ela fazia com que o Brasil economizasse. Por causa da derrubada dessa lei, olha só o que está acontecendo nas estatais nesse momento. Essas posições são ocupadas por funcionários de carreira escolhidos por diretores indicados pelo Palácio do Planalto. Né? Só a turminha seleta é que pode participar desses cargos aí. O governo federal afirmou que os cargos de indicação política representam 1 em cada 314 empregados ativos nas estatais federais. Aspas. Esse indicador evidencia que o uso de cargos de livre provimento nas estatais é restrito, pontual e residual. Fecha aspas, de acordo com o governo. As empresas defenderam os indicados. Então, tá lá. Beleza? Show.
Aqui o som aqui. Então, tá aqui, ó. Em novembro, aqui, ó. A GHC, Grupo Hospitalar Conceição, olha só onde é que tem gente, hein? Vinculado ao Ministério da Saúde, teve o maior crescimento proporcional de cargos comissionados. Olha a saúde sendo usada aí, né? A instituição passou de 16 para 69 postos, aumento de 331%. Pois é. Em novembro de 2023, o grupo criou 13 vagas de assessores de diretoria, função que não existia, com remuneração mensal, sabe de quanto, colunista? 22 mil por mês. É isso aí. Entre os nomeados estão Sajana Aquino, ex-assessora de Paulo Pimenta. Olha aí, é uma família, né? É o Paulo Pimenta do PT do Rio Grande do Sul. Leonilce Guimarães, que atuou como delegada oficial do movimento Lula Livre. Só turma boa, né? Fora Bolsonaro. E foi chefe do gabinete do Ministério da Educação no primeiro mandato de Lula. A GHC também contratou Leonita de Carvalho, ex-assessora e subchefia para assuntos jurídicos da Casa Civil do governo Dilma Rousseff. Só gente seleta. Em nota ao Estadão, a GHC afirmou, aspas, fortaleceu nossas equipes, desde a assistência direta aos usuários até as equipes administrativas e de gestão, fecha aspas. A instituição informou que 60 dos cargos de livre provimento estão ocupados. A Dataprev, responsável pela gestão de dados do governo federal, registrou o maior crescimento absoluto em cargos de indicação política, não técnica. O cara não precisa saber merda nenhuma, basta ser ligado à turminha. Em junho de 2023, as funções comissionadas saltaram de 33 para 93, aumento de 181%. A entidade estatal do Estadão, com que 65% dos cargos aprovados estão ocupados, justificou expansão pelo aumento de clientes de desenvolvimento de aspas, novos projetos estratégicos, fecha aspas, como cadastro ambiental, rural e o novo CAD1. Ou seja, a estatal defendendo, né? A estatal aí está defendendo que o governo tenha direito, sim, de ocupar esses cargos aí com a sua turma, beleza? Entre os contratos de Fábio Fazion, militante de esquerda e namorado da deputada federal Adriana Corsi, do PT de Goiás. É tudo da mesma turma, né? Em seu perfil no X, Fazion se descreve como filósofo, aspas para ele, né? Filósofo petista com tolerância zero com fascistas. Excelente a descrição dele. É um filósofo, hein? É um filósofo. Outro contratado é Luiz Gonzaga Baião, ex-assistente técnico na liderança do governo na Câmara. A empresa justificou as contratações afirmando que eles foram contratados para acompanhar as pautas legislativas de transformação digital do Estado, blá, 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 né? Incluindo marcos legais do setor de tecnologia de informação, como o projeto de lei para regulamentação da inteligência artificial. O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, também aumentou os cargos. Pois é, indicação política, tá? Não aumentou porque fez concurso, não. Em dezembro de 2023, a SEST autorizou a contratação de 8 assessores e um subchefe de gabinete para o presidente Aloysio Mercadante. Ei, Mercadante, você é o cara, hein? Que já contava com 30 auxiliares diretos. A companhia passou a ter 56 cargos políticos. O banco informou que 27 funcionários são externos ao quadro efetivo da instituição. Isso acontece por causa do acordo coletivo e obriga o presidente a indicar servidores concursados para ao menos metade dos cargos comissionados. Leia a íntegra na nota. O que ele quer dizer? Que é o seguinte, tem funcionário público com cargo lá comissionado. Então, ele tem 2 cargos, ele não precisa ir lá. É isso que ele quis dizer, se é que vocês me entendem. Entre os assessores de Mercadante estão Juca Ferreira, ex-ministro da Cultura de Dilma, Alexandre Almeida, candidato a deputado pelo MDB da Paraíba em 2022, e o ex-assessor do presidente do TCU,
Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, salário de R$ 52 mil. O subchefe de gabinete é Danilo Molina, jornalista afiliado ao PT, com vencimentos mensais de R$ 60 mil, acima do teto constitucional. O banco afirmou que, aspas, todos os assessores foram contratados conforme os planos de cargos e funções em regularidade e ordenamento da SEST, que leva em conta critérios de titulação e experiência. Sei. Aspas. No início da atual gestão, em 2023, o BNDES já contava com 22 cargos de assessores externos e estava há mais de 10 anos sem realização de concurso. Nos últimos 2 anos e meio, foram criados apenas 5 cargos com vistas à contratação de profissionais fora do BNDES para atuarem de forma complementar aos 3 mil funcionários de carreira do banco, especialmente em áreas em que há necessidade de expertise e experiências profissionais específicas. 5 só. Né? Ou seja, não teve concursado, teve 5 concursados. O resto foi tudo indicação petista. Né? O total de assessores externos ocupado pela atual administração incluía toda a diretoria do BNDES, inclusive a presidência, e segue abaixo dos 2% dos 3 mil funcionários do BNDES. Isso quer dizer que os atuais 27 assessores externos são menos da metade dos 60 assessores externos permitidos pelo Estatuto do BNDES. Todos os assessores foram contratados conforme os planos de cargos e planos de funções, em regularidade com o ordenamento da SEST, e leva em conta critérios de titulação e experiências. Tudo isso aí, pessoal, hein? Aí você vai me perguntar, por que as estatais estão com esse rombo aí? Mas olha só, aspas. Nos 2 anos e meio da atual gestão, além de realizar concurso para o ingresso de novos funcionários de carreira, o BNDES já aprovou um volume de crédito maior que os 4 anos da gestão anterior. Em 2024, o BNDES realizou maior injeção, né? De crédito da história da instituição, alcançando 276,5 bilhões. Além disso, teve um lucro de 26,4 bilhões e menor inadimplência de 0,1. No sistema financeiro, no primeiro trimestre deste ano, o resultado do BNDES por colaborador foi de 11,35 milhões, 7 vezes maior do que do segundo colocado. Ou seja, ficam aí esses caras que estão lá em cima na estatal, né, do Aloysio Mercadante, ele que é o presidente do BNDES, justificando o injustificável. Mas tem mais, né? Vamos ver os ministros do Lula nas estatais. Vamos ver quais. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Peraí, pessoal. Então, o que eu quero dizer é o seguinte aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar os ministros que estão nas estatais. Eu botei. Vou tentar aqui por aqui. Ministros e cargos. Vamos lá. Não. Lista de membros do gabinete Lula. Não. Vamos lá. Governo Lula amplia. Então, esse aqui já tinha olhado, né?
Então, pessoal, o que a gente está querendo mostrar aqui, né? O que a gente está querendo mostrar aqui é o seguinte: infelizmente, não tem estatal que sobrevive com essa situação. É uma família, é um namorado de uma deputada, é primo de um senador, é a mulher de um juiz, é não sei o quê, entendeu? É uma família que vai trabalhando nessas estatais e o salário não é 2 dígitos, não é menos que isso, não, é de 2 dígitos. Enquanto o governo está aí fazendo festa, né? O governo está aí fazendo festa, né, de que o salário mínimo teve um aumento exponencial, né? Um aumento expressivo de 6%, né? O nosso salário mínimo agora é de R$ 1.621. Muito bom. Só o judiciário teve um aumento esse mês de 8%, não é? Então, assim, será que ano que vem, como que vai ficar a situação dessas estatais? Será que esse rombo vai ser retirado? Né? Será que vai? E como diz, eu falei que a Margaret Thatcher, o governo não tem dinheiro. O governo não tem dinheiro. O dinheiro que o governo tem, somos nós que produzimos. É os nossos impostos é que pagam tudo isso aí. Não é? Então, aqui, ó. E aí, eu ainda não achei que a informação que eu estou procurando, espera aí. Não dá para mostrar, não, pessoal, porque a parte que Estadão tem que assinar o Estadão. Não dá para mostrar. Não dá para mostrar. Mas tá bom. Então, este gráfico aqui, como eu disse, este gráfico aqui, ele mostra a verdade. Isso aqui, ó, é que o brasileiro merece. Ó. Verde. Tá vendo aqui? Ó? Tudo no positivo. Enquanto a gente está nesta situação aqui. Isso aqui não foi feito da noite para o dia, não. Isso não foi feito da noite para o dia. Isso aconteceu aos poucos. Primeiro, derrubaram uma lei que Bolsonaro seguia à risca. Não entrava em nenhum estatal ninguém comissionado. Se fosse parente de político, não tinha essa. Seguiu à risca essa lei. Está aqui, ó. Derrubou a lei, olha o que aconteceu. Está claro, está mais do que claro, não é? E aí eu pergunto a você, e você acha realmente que vale a pena a gente ter estatal aqui no Brasil? Estatal no Brasil é cabide de emprego. Estatal do Brasil é cabide de emprego. Estatal era para ajudar a gerir o país. Uma estatal, por exemplo, quando você fala da Petrobras, é para vender a gasolina por um preço justo para a população brasileira, o mais baixo possível. A palavra público tinha que ser um valor público. Quando você fala nos Correios, era para ser um serviço mais eficiente, né? Porque nós arrecadamos muitos impostos. Né? É público. Quando você fala na saúde, na educação, as estatais que cuidam dessa área aí, elas têm que ter os melhores equipamentos, as melhores estruturas. Ninguém precisaria, em momento nenhum do país, fazer plano de saúde para ter um atendimento de qualidade. Isso não existe.
pior de tudo, gente, é que tem gente que fala que o Brasil melhorou. Eu quero mostrar uma última coisa aqui, ó. Isso aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui o que eu quero. O impostômetro hoje, deixa eu ver se eu abro ele aqui. Vou ver se está aqui. Realmente não dá para abrir aqui. Bom, então, quando um país arrecada 3 trilhões de imposto, é dinheiro para caramba. Nossa carga tributária é de 33%, a maior do mundo. A maior carga tributária do mundo, gente. Se é possível uma coisa dessa? É muito triste a gente ficar nessa situação com as nossas estatais com rombo, com a dívida, nossa dívida batendo aí quase 100% do PIB brasileiro. Quase 100%. Para quem não entende, quando bater 100%, todo o dinheiro arrecadado do país vai ser para pagar a dívida, não vai ter dinheiro para a saúde, não vai ter dinheiro para a educação, não vai ter dinheiro para a segurança, não vai ter dinheiro para pagar nada, vai ser só para pagar a dívida. E olha que é para pagar a dívida, né? Só os juros da dívida é mais de 1 trilhão, só de juros a gente tem que pagar. E a gente fica nessa situação. Está na hora de abrir os olhos. E eu queria deixar a última pergunta aqui para vocês. Vocês são a favor de acabar com essas estatais? Né? Porque se você fizer uma pesquisa em outros países aí que não tem estatais, eles estão vivendo muito melhor do que a gente. Essa que é a verdade. Aqui mesmo do lado do Paraguai, paga R$ 4,70 na gasolina. Que explicação que você tem para me dar? E você sabe de onde o Paraguai compra gasolina? Do Brasil. E não é gasolina batizadinha com 30% de álcool, não. É gasolina pura. Pura gasolina. 1 litro de gasolina pura. Guarda isso aí. É isso aí. Hoje a nossa informação sobre isso aí. Foi sobre isso aí. Os rombos nas estatais brasileiras. Espero que tenha ajudado vocês a entender melhor o porquê as estatais brasileiras estão com esse rombo. Não foi à toa, não. E essa conversinha, e aqui está claro, bem claro, eu quero que vocês vejam isso aqui, ó, para não fechar, para fechar aqui, que no Bolsonaro não deixou nada para trás de rombo. Tá certo? Quem meteu rombo nas estatais foi esse senhor aqui. É isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pela participação de todos. Espero que vocês tenham gostado aí das informações. E daqui a pouco a gente volta com mais informações interessantes como essa para você. Até lá!